Oi, eu sou Isabela. Eu gosto muito de ler livro e eu gosto muito de falar sobre livros, então eu queria trazer um livro aqui hoje pra vocês, só que num formato diferente. Vocês já viram, por acaso, Jean Lucas, Beta Bochá, enfim. Eu amo assistir o canal deles, estilo fofoca e tal, e é, ficar mesmo ouvindo, são vídeos grandes, e ficar ouvindo eles falando. E hoje eu vou falar sobre Binding 13 nessa mesma vibes. Então, eu vou ler a sinopse com vocês. Depois a gente vai ver fazer react de algumas pessoas que gravaram vídeo sobre isso. Vamos ver as opiniões. E aí eu vou dando minha opinião no meio disso tudo. Vou pausando e vou dando opinião junto com vocês. Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Porque estou usando o programa novo, estou tentando esse formato novo e gravei o áudio errado ontem, então estou gravando isso de novo hoje, tá? Comenta se vocês gostaram desse tipo de vídeo e deixa na verdade, sim, deixa um comentário que ajuda bastante e a curtida também, que eu nunca peço, eu sempre esqueço de pedir. E eu tô tentando voltar a gravar e voltar com uma frequência maior de vídeos. Coloca nos comentários qual livro você quer que eu fale sobre. Eu já li bastante, então a chance é grande de eu já ter lido. Se eu não tiver lido, eu vou correr atrás pra ler, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver a sinopse do livro. Tá. Então, se eu estiver olhando pro lado é porque eu tô vendo a tela aqui, tá? Uma história de amor épica e inesquecível começa em Binding 13. Não sei se estou chamando de Binding 13 ou Binding 13, enfim. O primeiro volume da série irlandesa Fenômeno do TikTok e os Garotos de Tumen, de Chloe Walsh. Ele quer salvá-la, ela quer se esconder. Ela está ferida, ele está determinado. O destino os juntou, o amor os uniu. Johnny Cavanagh é uma força da natureza no rugby. Preparado para o estrelato, ele está em disparada e nada vai entrar em seu caminho, nem mesmo a aluna nova na Tumen. Aquela garota tímida de olhos tristes que esconde muitas feridas e que o distrai como nenhuma outra. Aflito com uma lesão secreta e desesperado para impressionar os olheiros atentos a cada jogada sua, Johnny não pode falhar. Ele vem se empenhando ao máximo e precisa manter o foco. Mas o que acontece quando a garota solitária se torna seu único objetivo? A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch. Vítima de bullying e agressão, ela chega no colégio no meio do ano letivo, rezando por um novo começo. Em seu primeiro dia, conhece o famoso Johnny Cavanagh. De repente, a jovem que só queria levar uma vida discreta se vê em um turbilhão de sentimentos pelo cara mais popular da escola, e com isso conquista mais inimigos. Publicado no Brasil pela primeira vez, Chloe Walsh promete cativar os leitores com um universo de rugby, paixão e decepções amorosas adolescentes. E aí eu já vou falar que quando eu li esse livro tem muito tempo. Eu li, assim, acho que uns 2 anos atrás. Eu tava morando na Argentina. E eu tava numa vibe muito de livros do UK e tal. E eles têm uma escrita diferente, uma comédia diferente. Uma pegada bem diferente dos livros de romance dos Estados Unidos. E aí, peguei pra ler. Como eu cheguei nesse livro, eu não lembro. Eu não faço ideia. Eu não lembro se foi, tipo, indicação do Kindle Limited. Eu não lembro se foi indicação do Goodreads, enfim. Eu lembro que, quando eu li, o personagem principal, as pessoas talvez acham que seja a Shannon, mas não é. Tipo, ela é uma personagem muito importante no livro. Ela faz parte do casal principal. Mas os livros são com os números das camisetas de cada um dos caras. Então, são 2 livros por cara. Então, esse a gente só leu a sinopse de Binding 13. Mas são 2 livros por personagem. Então, tem Binding e Keeping 13. E aí, você finaliza a história daquele personagem. Finaliza. E aí, você vai pro próximo personagem. Que é o Six. Acho que é Saving Six. Que é o irmão da Shannon. Isso é fácil de saber, tipo, começo do livro, não tô dando spoiler, você já sabe disso, tipo, os números, e se você viu os livros, você vai saber que é dele. Enfim. Então, eu li esse livro há muito tempo, e quando eu li, tava uma confusão, assim, tipo, não sabiam se ela ia lançar, não conseguia achar os outros livros, porque eu tenho na minha mente, vozes da minha mente, suposições minhas, supostamente, muito supostamente, que isso era uma fanfic e que ela lançou.
Eu, inclusive, sigo uma autora no TikTok que ela falou isso, que ela já vai lançar o terceiro livro. E ela falou que era tudo fanfic, que ela tá, tipo, diminuindo e tal, não sei o quê, pra poder virar o livro. Por que eu tô falando disso? Porque vai todo. Eu já vi os vídeos. Então, assim, muita gente vai falar do andamento do livro. Fanfic normalmente é muito grande. E eu sinto que os autores, eles têm pena de tirar coisas que eles achavam, tipo, cortar, editar. Eu acho que o livro foi. Ai, já tô dando opinião. Eu já tô dando opinião. Mas enfim, eu acho que o livro foi mal editado. Não teve um editor bom pra poder falar, tipo, isso aqui fica, isso daqui sai. Então, parece que ela só pegou e lançou o livro do jeito que tava. Então, essa é a minha primeira crítica. Mas vamos ver tudo lá e aí eu vou comentando conforme isso vai acontecendo. Mas, queria deixar isso em mente aqui. Na época que eu li, não se sabia se ia ter próximos livros. Ela tinha escrito, tinha gente que já tinha lido, só que não se achava. Não se achava. O do Saving Six até se achava, mas os próximos, depois do 6, tem um dos amigos dele. E já estava escrito, o pessoal já tinha lido no Goodreads, só que eu não conseguia achar. Então, assim, né? Enfim, vamos ver aqui algumas reações do pessoal que leu esse livro. De romance pra chorar. Porque assim, se tem lágrimas e amor no mesmo contexto, ai, pode dar pra mim. Ai, que horror, amiga. Gente, o que eu posso fazer? Só que o drama em questão desse livro não é um drama amoroso somente, é um drama que envolve a história da personagem, porque pense uma menina que sofre. O livro, ele tem 700 páginas, e as 700 páginas eu passo apreensiva pela menina, pela felicidade. Então, quando eu li em inglês e no Kindle. Eu acho que tinha em média, assim, 500 páginas em inglês. Talvez a diagramação tenha sido um pouco diferente em português, porque eu li no Kindle também, né? Então eu lembro que tinha, tipo, umas 500 páginas no... E contabilizou, né, no Goodreads da vida. Eu uso eu uso 3 aplicativos de controle de leitura. Então, acho que contabilizou, tipo, 500 páginas. Mas somando os 2 livros que você precisaria pra poder concluir a história, dava mais de 1000 páginas. E eu fiquei tipo, por que eu tô lendo um livro de 1000 páginas de romance? Não é fantasia, não tá me apresentando magia, não tá me apresentando um mundo novo, não tô tendo que entender nenhum sistema ou sei lá, língua nova, nada do tipo, porque tem 1000 páginas pra um casal. Me explica. Não tem explicação, não tem. Dessa menina. Então, gente, esse livro é muito mais do que uma história ambientada no ensino médio que a menina tímida gosta do garoto popular. É muito mais. E outra coisa que eu amei que a autora fez aqui é que ela conseguiu criar personagens secundários que agregam e somam a história, sabe? Eu não vou dizer. Claro, né? Porque, assim, se não tivesse os personagens secundários, a história não teria condições de ter 1000 páginas. Porque não tem só a interação do Johnny com a Shannon no livro. Tem a interação dela com a família. Acho que essa tem a interação. Tem todo o núcleo dela com a família dela. Tem todo o núcleo dele com a família dele. Tem a relação do irmão dela com a namorada do irmão dela e a relação dela com o irmão. Tem a relação daquele founding family com os amigos. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu posso estar muito enganada. Se você leu esse livro recentemente, comenta aqui pra mim se eu estou enganada. Mas eu não lembro de ter outro POV sem ser dos dois. Sem ser do Johnny e da Shannon. Eu não lembro de ter um terceiro POV. Entendeu? Tipo, eu lembro de ter os dois. Não lembro. Eu acho que talvez no final do segundo livro tivesse um POV diferente, porque estava começando a apresentar a história do próximo livro. Não lembro de verdade. Então, se você lembra disso, coloca aqui. Mas o que eu lembro era só POV dos dois. E mesmo assim, deu 1000 páginas de livro. Mais de 1000 páginas já, porque assim, em português ela falou que foram 700. São 2 livros, então se o outro tiver também em média 700, eu vi ele físico, é mais ou menos o mesmo tamanho. Mano, 1400 páginas para um romance. Mas vamos lá. Ai, meu Deus, é um livro perfeito, mil maravilhas. Em certos momentos eu fiquei um pouco cansada porque eu achei ele grande, sim, não vou mentir. Mas mesmo assim eu não conseguia parar de ler, então me explica essa dicotomia de sentimentos. No final, Eu não conseguia parar de ler também. Eu reclamava do livro e as pessoas ficavam, por que você tá lendo isso? Tipo, para de ler. E aí eu reclamava do livro, mas sabe aquelas novelas latinas? Eu me sentia que eu tava lendo um livro em formato de novela
latina, que só acontecia desgraça, só acontecia tudo que podia dar de errado dava, sabe? Parecia que ia chegar a gêmea do mal ou coisa assim. Tudo que podia dar de errado dava errado. Mas eu não conseguia parar de ler porque eu queria saber o final, porque tinha tantos, eu acho que o meu sentimento aqui tinham tantos arcos aquela história, tinha tantos arcos acontecendo ao mesmo tempo que você queria ver o desfecho de cada um, sabe? Tipo, tinha um desfecho de um, acontecia outra coisa. Parecia que eu tava vendo Days of Your Lives do Joe lá do Friends, que acontecia uma coisa, aí tinha um desfecho, um semi-desfecho, e acontecia outra coisa. Aí alguma coisa dava certo, aí tudo dava errado de novo. Então não era aquele livro de romance clássico que você tem, tipo, ele se conhecendo, ele se apaixonando, a briga no terceiro ato e o final feliz. Tipo, não foi muito assim, entendeu? Até porque não acaba no mesmo livro. Só acaba no livro seguinte. Então, né? Mas eu acho que vai ter outra pessoa que vai falar desse acaba no livro seguinte. Desse livro foi aquela coisa de o livro acabou ou ele acabou comigo? Amigas, eu queria dizer que eu terminei esse livro. Tá, vamos ver do pra outro. você, pra todo mundo que já leu. Eu gosto muito dela, eu vejo muitos vídeos dela no TikTok. Ela vai falar um pouco sobre a escrita. E aí, enfim, vamos lá. Tá lendo esse livro aqui. Só esclarecendo que eu não tô aqui pra falar mal. Talvez um pouquinho. Eu só quero tirar uma dúvida. É uma dúvida muito honesta. Por que esse livro é escrito desse jeito? Porque eu não sei se você já percebeu, os parágrafos desse livro são muito curtos. Não tem uma progressão de pensamento no mesmo parágrafo. Não tem vírgula. Ela joga informação, ao invés de colocar uma vírgula e continuar, não, ela só pula pro próximo parágrafo. Vamos fazer uma demonstração. Tipo, olha isso aqui. Eu vou espelhar a tela pra vocês verem direito. E moleques era a palavra certa nesse caso. Eram só meninos. Eu estava acostumado a jogar com homens. Eu sempre me perguntava qual era o sentido de jogar no time da escola. Isso não me ajudava em merda nenhuma. Tipo, por que tá escrito assim? Isso podia ser só um parágrafo de 2 linhas, com vírgulas e prosseguindo a informação e a sequência de pensamento do personagem. Não tem um texto progressivo. Tem informações jogadas em pequenas frases. Isso é uma técnica literária real? Isso existe? Porque eu tava estudando pra escrever, que eu tô tentando escrever um livro, e por isso que eu falo que é meio bizarro esse rolê era uma fanfic e aí transformar num livro publicado. Eu acho um pouco estranho. Não mexe cada um com a sua opinião, né? Tipo, a minha opinião é que é um pouco estranho porque você não passa pelo processo de edição. E às vezes você acha que o que você escreveu é ótimo, maravilhoso, só que assim. E pode até vender muito e tal, e as pessoas quererem ler. E esse livro, principalmente, eu falo muito disso por causa dos arcos que ela bota no livro. Então, tipo, tanta coisa acontece, quer saber o que vai acontecer. E mesmo sendo ruim, você acaba continuando ruim, assim, tipo, mesmo sendo ruim, meio que tecnicamente, você acaba continuando a ler para poder saber o que vai acontecer. Mas, enfim, o que eu ia falar da escrita. Isso sim pode ser usado como uma técnica de escrita quando você quer que pareça que o tempo está passando rápido. Então, tipo, você quer demonstrar que, sei lá, as frases são curtas e, tipo, tem uma troca de fala entre os personagens muito rápido, que é como se as pessoas estivessem falando rápido. Isso pode ser usado como uma forma de escrita, sim. Só que é uma dicotomia muito grande nesse livro, porque ela usa esse tipo de escrita, só que ao mesmo tempo não tem passagem de tempo rápida. Esse livro é muito lento, muito lento. Então, assim, tipo, se eu não me engano, um ano que passa. Os 2 livros é pra passar um ano só da vida escolar deles lá, sabe? Tipo, então. Não é uma passagem de tempo rápida. Inclusive, tem muitos autores que fazem isso pode ser usado essa técnica de frases curtas ou capítulos curtos também. E aí o leitor tende a ter a impressão de que ele tá lendo muito mais rápido do que tá, entendeu? Tipo, porque os capítulos estão acabando, ele tá começando um capítulo novo. Então, tipo, meio que tem um padrão de quantas mil palavras você vai usar para escrever um livro de romance, quantas mil palavras você vai usar para escrever um livro de fantasia, em termos comerciais, sabe? Tipo, o livro de fantasia tem que ter tantas mil palavras. De romance, se eu não me engano, é entre 30 mil, 50 mil palavras, um negócio assim. Se eu não me engano, tá? Eu lembro que cada capítulo é em torno de 3 a 5 mil. Isso eu tenho certeza. De 3 a 5 mil palavras. É livro de romance. Então você pode fazer um capítulo mais curto, se você quiser demonstrar a sensação de o tempo passando mais rápido. Só que também é
é um detalhe tão pequeno, tão técnico, que assim, tipo, você não percebe. Eu acho que é muito difícil o leitor perceber, sabe? Se, por exemplo, o autor falar isso depois, em algum momento, e aí, assim, eu acho que as pessoas vão ficar tipo, nossa, que legal e tal, mas eu acho que é um detalhe muito pequeno e tem que ser usado com moderação. Mas, de novo, eu acho que o problema desse livro foi na edição do livro. Tô me segurando muito pra não chamar a autora de preguiçosa. Desculpa, eu tô muito ranzinza esses dias, eu sei. Porque quando uma pessoa que não tem nenhum treinamento de escrita, eu vou escrever no meu diário, eu só preciso desabafar sobre alguma coisa, é desse jeito que eu escrevo. Porque eu tenho preguiça de botar sinais ortográficos e fazer uma frase bonitinha e comprida e coesa e com sentido. O que me faz chegar à conclusão lógica em primeira instância de que a autora é preguiçosa. Tem a liberdade artística do autor e tal, taranã. Mas isso é normal? Eu nunca vi um livro escrito desse jeito na minha vida. Mas eu não quero jogar a autora, eu tô dando a ela aqui o poder da dúvida e eu vou continuar lendo. Eu não critiquei, eu não tô criticando, eu só quero... Foi uma pergunta honesta. Alguém já falou sobre isso? A autora já falou uma coisa sobre isso? Já aconteceu alguma coisa sobre isso? Porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá me incomodando muito. Muito obrigada. Então, é isso, né? Eu acho que foi muito na parte da edição que foi problemática, assim. Nesse quesito da escrita. Quando eu li inglês, eu de fato não eu li em inglês esse livro, não percebi. E eu li no Kindle, então a diagramação é toda diferente e tal, então eu não percebi, eu só fui lendo e eu não percebi esse detalhe específico. Mas quando ela mostrou o livro em português, realmente faz muito sentido. Inclusive, e aí fica uma dica, eu vi esse livro físico na Bienal. Eu vou lançar esse vídeo, já vai ter passado a Bienal, desculpa. Mas tava com uma semi-promoção, não tava tão mais barato assim. Mas na Amazon, não tá no Kindle Unlimited, mas tá, pra comprar pro Kindle tá R$19, então tá o preço aceitável. Porque eu já vi livro vendendo pro Kindle que era quase o mesmo preço do livro físico, não faz sentido nenhum, né? Então, enfim, esse tava assim. Deixa eu ver o próximo. Essa vai fazer uma resenha mais completa sobre toda a história. E a gente vai entrar agora sair um pouco da parte técnica da escrita e entrar um pouco na parte da história, que aí também tem muita coisa pra ser dita, muita coisa. 13. Recentemente, esse é o livro mais falado aqui no BookTok e eu tava muito ansiosa pra ler ele. Então, quando eu tive a oportunidade de comprar, fui na livraria e comprei e terminei, acho que anteontem, e já vim trazer a minha opinião pra vocês. Aqui a gente tem a história da Shannon e do Johnny. A Shannon, logo no começo do livro, já é falado que ela trocou de escola, ela estudava em uma escola pública e ela foi transferida para uma escola particular da cidade dela. E ela foi transferida porque na escola... Desculpa, esse vídeo é muito grande. Eu vou ver se... Ai, não dá pra botar em vezes 2. Ela estudava na escola pública, ela sofria muito bullying. Mas era um bullying, assim, bem pesado mesmo, sabe? De sofrer agressões, de ir parar no pronto-socorro. E ela fala que a vida inteira dela, desde criança, ela sempre sofreu muito bullying. E aí, ela vai pra essa outra escola, lá ela já tem 2 amigas. Fazia bastante tempo que ela não conversava com essas meninas, mas eram as 2 únicas meninas que ela conseguiu fazer amizade quando ela era criança. E ela vai pra essa escola que se chama Tommen, né? Tanto que essa série se chama Boys of Tommen. Tommen é a escola. E a gente tem o Johnny. O Johnny, ele é um jogador de rugby. Ele vive, respira rugby. O sonho dele é se tornar profissional. Então, ele tá totalmente focado nisso. Tanto que, assim, ele não tem distrações na vida dele. Ele não tem namorada, ele não gosta de sair, ele não sai da dieta dele, porque o foco dele está totalmente em ser um atleta profissional. Só que ele sofreu uma lesão há um tempo atrás, ele passou por uma cirurgia e ele tá muito preocupado com isso, porque conforme a gente vai lendo o livro, a gente percebe que ele não tá se recuperando muito bem dessa cirurgia. Tá, isso é um detalhe muito engraçado, porque eu tava fazendo anatomia no ano que eu li, né? E aí, de novo, anatomia pela 1000ª vez. Enfim, nunca reprovei, mas tava fazendo pela 1000ª vez. Detalhes da minha vida, louca. E aí, eu sabia, ele machucou, se eu não me engano, Ai. Esqueci o nome do músculo. Pera. Se eu não me engano, ele machucou o adutor longo. Ele machucou o adutor longo, que é o músculo no interior da coxa. E aí, ele
fez uma cirurgia e tudo mais, só que ele continuou jogando. E, tipo, como que ele queria se recuperar, sabe? E ele jogava na liga profissional e jogava na escola. E aí ele para de jogar na liga profissional, tipo, tira uma licença da liga profissional, que ele já tava, tipo, meio que estando inserido nesse mundo, e continua jogando na escola. Só que, tipo, ele começa a sentir dor, ele não fala, ele fica o tempo todo colocando gelo, e não fala pra ninguém, entendeu? Então, como que você quer se recuperar se você não fala pro seu médico o que você está sentindo? É um pouco difícil, né? Mas eu entendo, atleta de alto rendimento é complicada a situação. Mas enfim, eu sabia tudo sobre o tratamento desse músculo por causa desse livro. Desse livro eu sabia de todo o tratamento desse músculo. Foi muito, muito bizarra essa situação pra mim, enfim. Mas foi pelo menos uma aprendizagem aí que eu levei pra vida. E, enfim, aí a gente tem o encontro deles aqui, que a Shannon, ela acaba esquecendo o celular dela em um lugar lá, e ela vai buscar, e na hora que ela volta, ela passa pelo campo de rugby, e o Johnny joga uma bola, e sem querer, essa bola acaba acertando a Shannon, ela cai, sofre uma concussão. Esse é o momento em que eles se conhecem, se encontram, né, que o Johnny vai ajudar ela, que ela caiu e tudo mais, e tanto que a hora que ela olha, assim, pro Johnny, ele já sente aquele baque, assim. E no final tem uma cena que ele fala que foi quando ela olhou pra ele que ele já sentiu um boom, assim, sabe? E apesar de esse ser um livro em que a maior parte das pessoas são adolescentes, né? Eles ainda estão na escola, são todos menores de idade. É um livro que eu não recomendo para menores de 18 anos. Não por ter cenas adultas, porque realmente não tem cenas adultas aqui, tem um beijo só. Mas os temas abordados aqui são bem pesados. É um livro que tem diversos gatilhos. Então, por isso, eu acho que a pessoa precisa ser um pouco mais velha para conseguir entender tudo que as pessoas estão passando aqui. Eu não entendo também isso, tipo, porque a história é focada, tipo, a Shannon, ela tem 15 anos no livro, o Johnny, ele tem 17, e a história é uma história, tipo, muito pesada, tipo, muito pesada, descrito as coisas com muito detalhes, então, assim, tipo, todo o bullying que ela sofreu, tipo, eu conheço pessoas na vida real que sofreram bullying pesado igual dela, só que é uma coisa que, sim, a pessoa consegue falar hoje em dia como adulta, não é uma pessoa de 15 anos, sabe? Tipo, não sei, E não é um romance fofinho. Não é um romance fofinho. E eu acho que não tem necessidade de uma pessoa, tipo, tão jovem ler isso, sabe? Principalmente, por exemplo, se a pessoa está passando por uma situação assim, também não acho que vai ajudar, porque eu não acho que o livro dá conclusões significativas para isso, ou reflexões significativas para isso. Eu acho que é o leitor que chega a conclusões próprias, ou que tenta analisar aquilo ali na mente dele e tudo mais. Então, assim, eu leio desde muito, muito jovem. E tem muitos livros que eu peguei e li aleatoriamente, assim, tipo, sem nada, sem nenhum aviso. E que eu li temas muito pesados que eu não deveria. Tipo, eu não deveria ter passado isso, ter ficado na minha mente, ter marcado a minha mente, sabe? Não acho que é uma coisa produtiva para uma pessoa jovem. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o livro fala de adolescentes vivendo situações que nem adultos saberiam lidar direito, sabe? Então, a relação dela com a família dela, a relação dele com o esporte, com a família dele, Nossa, a relação dela com o pai dela é, tipo, bizarra, bizarra, bizarra. Eu acho que ela vai falar um pouco sobre isso. Eu vou deixar ela falar aqui, que eu tô falando too much. A Shannon, além de ela sofrer muito bullying, né, ter sofrido muito bullying na escola durante a vida inteira dela, o cenário familiar dela é extremamente complicado, tóxico, agressivo. O pai dela é péssimo, sabe? A mãe dela tem medo do pai, mas ela também é meio que conivente com tudo que acontece dentro da casa da Shannon. Ela tem vários irmãos, inclusive irmãos pequenos, e ela meio que se sente responsável por eles, porque o pai dela... Inclusive, ela não é a mais velha, tá? Só pra deixar claro. Ela tem um irmão mais velho, que vai ser o segundo livro, é desse irmão dela que é mais velho. Ela tem um irmão mais velho, só que ela é a única menina. E aí ela ganha toda a responsabilidade e toda a agressão do pai. O pai é agressivo com a mãe e ele também é agressivo com ela. Ele também passa isso pra ela. E ao mesmo tempo ela fica tentando proteger os irmãos mais novos, que ela também tem. São muitos irmãos. Lava as mãos, né, em relação aos filhos, e
E a mãe trabalha muito para conseguir manter a casa. E, enfim, gente, é muito complicado. A Shannon, ela é a única menina, a única filha mulher que eles têm. E o pai dela também não gosta disso, de ela ser mulher. Então é, assim, muito complicado. Eu não vou dar muito spoiler em relação a essa parte familiar da Shannon, porque eu acho importante vocês lerem para vocês verem realmente, assim, o que acontece. Mas, assim, o último capítulo, o capítulo final, é muito pesado mesmo. E assim, tô muito ansiosa pra ler o próximo livro pra saber o que vai acontecer, porque assim, acaba o livro no meio de uma cena que você fica, meu Deus, mas o que tá acontecendo? O que vai Literalmente acaba o livro no meio de uma cena. A cena está acontecendo, acaba. E aí fala, to be continued. E aí, tipo, eu fiquei assim. Eu tô vendo uma série, eu tô vendo o final de uma série que eles botam, tipo, dois episódios gigantescos, tipo, sabe, aquelas séries mais tradicionais, não Netflix de 8 episódios da temporada. Mas aquelas que tinham 20 episódios e que os 2 últimos episódios eram, tipo, parte 1, parte 2. E aí acabava num cliffhanger e ia pra próxima temporada. É assim, entendeu? Tipo, ela usou essas táticas de série, novela e tal. Então ela usou esses cliffhangers e. Esqueci o nome disso em português, desculpa. Eu tô tentando pensar, mas eu não tô conseguindo pensar. Então eu vou ficar gastando tempo aqui tentando pensar, enfim. Cliffhanger, não sei a tradução, se alguém souber, escreve aí pra mim, não lembro a tradução. E aí ela fica nisso, tipo, literalmente acaba no meio de uma cena e você fica tipo. E é uma cena não legal, sabe? Não é legal, não é legal. E, enfim, ela não falou muito da relação da mãe, né? Então, tipo, a mãe, ela tá no relacionamento completamente tóxico, mas ela não sai. E ela não protege os filhos. Ela tenta, eu acho que sim, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, que não é super, mas assim, com os anos de vida que eu tenho, eu acho que a mãe tentou fazer do jeito que ela conseguia fazer, mas que tentava proteger de alguma forma, mas ela estava trabalhando para sustentar a casa com um cara, é, vamos dizer, acomodado, que era super tóxico com ela. Então, ela, às vezes, ela tentava proteger os filhos, mas ela também não estava super presente. Tinha toda a relação de, tipo, de falta de grana e tal, que afetava muito o núcleo familiar também, claro, porque eram milhões de filhos, né? Então, e por a mãe não estar em casa, ou estar trabalhando e tal, fazendo as coisas, o pai meio que joga os deveres domésticos e de que ele considerava de mulher para a Shannon. Ela nem era a mais velha, sabe? Então, assim, o irmão mais velho também tem muitas outras coisas que estão acontecendo na vida dele e a gente vai ver tudo isso acontecendo no livro, sabe? Então, tipo, a gente já tem uma história do irmão também. Então, foi. Deixa eu até tocar a câmera que eu tô falando demais. Foi até uma coisa que eu fiquei assim, tipo, mano, por que que o próximo livro é dele se eu já vi muita coisa da história dele, sabe? Tipo, por que que o próximo livro é dele? Eu não entendi. E eu realmente não li, então eu ainda não sei, sabe? Tipo, o que ela falou que tá esperando a próxima cena, eu já sei o que acontece, porque eu já li. Mas o do irmão, eu não li. Então eu realmente não sei. Porque, o que que ela vai inventar em 2 livros pro irmão? Sabe? Tipo, ele tem um passado muito complicado, ele passou por muita coisa, mas ele já tinha um relacionamento estável, ele já teve aquele briga do relacionamento e desfecho do relacionamento durante o livro. Então, isso, tipo, a história principal não é dele, por isso que eu tô falando isso. Então eu tô assim, por quê? O que que vai acontecer no livro? Por que que vai ter mais 1.400 páginas pro irmão dela, sabe? Enfim, ele já tava até naquela época de conclusão do ensino médio e tal, ele era mais velho do que ela, né? Ele defendia ela na escola, então quando ela sofria bullying, ele defendia. E, não sei, eu acho que talvez no Reino Unido, assim, tô generalizando, sabe? Mas pelas séries, coisas que aparecem, tipo, bullying é uma coisa muito pesada lá. Enfim, e é um tema que sempre fica voltando, né? Então, a relação da mãe é essa, sabe? Tipo, a mãe tenta proteger eles da forma que ela consegue, mas ela não consegue se tirar dessa situação, desse relacionamento super tóxico. E não é nem como se fosse, tipo, um domínio financeiro sobre ela, sabe? Porque tem muita mulher que realmente sofre a parte do domínio financeiro e aí não consegue sair, mas não, ela que sustentava a casa, ela que fazia tudo, e ela não consegue sair pelo emocional mesmo, sabe? Então,
Tem todo esse... Tem muitos arcos dessa história. Tem muitos personagens com muitos dramas acontecendo ao mesmo tempo. E você vê, tipo, você meio que vê pelo POV dos principais tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Como que essas outras coisas afetam eles também. Então, são muitas coisas acontecendo. Tô nova nisso. Mas essa parte familiar da Shannon é pesadíssima. E aí a gente tem o Johnny, que a parte familiar dele é muito boa. Os pais dele têm uma condição financeira muito boa. E então, assim, o problema com o Johnny ele quer tanto ser um jogador profissional que ele não se permite viver. Ele não se permite ser um adolescente normal, sabe? Então, quando ele conhece a Shannon, que é quando esse mundo perfeito dele começa a desmoronar, porque ele começa a se apaixonar por ela, é que a gente consegue ver o quanto ele é bem neurótico, sabe? Mas a parte do romance entre eles é muito fofa, tá? É um livro lento, preciso dizer isso pra vocês, que você fica praticamente metade do livro pensando, nossa, mas não tá acontecendo nada. Mas o que acontece, gente? A Shannon, ela precisa de muito tempo pra conseguir confiar em uma pessoa diferente, porque a vida dela é muito sofrida, ela já passou por muitos traumas, então é compreensível que ela leve tempo pra conseguir confiar no Johnny, sabe? Pra conseguir. Tá, vamos lá. Eu acho que tem outras formas de fazer isso, além de deixar o livro lento. Eu acho que tem outras formas de você demonstrar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, bem básico, assim, bem bobo. Quando a Bella tá lá em Crepúsculo, quando a Bella tá naquela crise depressiva depois que o Edward vai embora, tem páginas do livro que você só vai virando, tipo setembro, outubro, acho que começa em agosto, sei lá, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, tipo, mostrando a passagem de tempo rápida que nada aconteceu de relevante, sabe? Então, eu acho que tem outras formas disso ser feito. Ai, acabei de ver que a blusa dela é do... Ai, eu queria muito essa blusa. I can fix it, no, really, I can. Eu queria muito essa blusa, tava vendo pra comprar hoje. Ai, me distraí aqui. Eu vou até voltar pra outra câmera pra vocês verem. Olha, acabei de ver a blusa. Nossa, eu quero muito essa blusa. Enfim, voltei. Eu acho que tem outras formas de fazer isso na escrita sem deixar o livro lento. Tem muito diálogo mental, assim, tipo, eles pensando na mente deles mesmos e tal. Tem muito diálogo entre os personagens. Então, tipo, eu entendo precisar de tempo pra confiança, mas eu não precisa tudo ser descrito no livro. Ai, não sei, eu acho que tem tanto livro pra ler no mundo. E não tô falando só, não quero que só pareça que eu tô criticando esse livro, não, porque eu realmente não conseguia parar de ler, eu não consegui parar de ler. Então, assim, isso demonstra que ela conseguiu vender o livro, sabe? Então, tipo, eu fiquei lendo, eu li tudo. Eu só não continuei a história porque realmente tava naquela confusão, não tinha os livros em inglês, tava muito difícil de conseguir, tava fora de ordem. Então, eu não continuei porque eu tinha outros que eu preferi dar prioridade. Até porque 1.400 páginas para um romance é muita coisa. Então, tinha fantasia que eu queria ler. Na época, eu tava tentando ler todo o Trono de Vidro, que eu comecei por Akotari, aí eu fui pra Trono de Vidro. E tinham todos os livros de Trono de Vidro pra ler, que eram vários. Então, eu tava em outro momento de vida, sabe? Mas, eu lembro exatamente quando eu li esse livro aí. Então, eu dei prioridade para outros livros. Então, eu acho que a passagem de tempo... e demorar pra ganhar confiança e tal, não sei o que, eu entendo, super válido, só que pode ser feito de outra forma na escrita, eu acho, assim. Podem ser demonstrações, eu acho que livro não é série, eu acho que aí ela tava mais escrevendo um roteiro de uma série, talvez, eu acho que, ainda mais nessa parte dos diálogos curtos e tal, e frases soltas, eu acho que isso seria quase um roteiro, sabe? Tipo, um roteiro real. E não um livro. Não sei. Posso estar sendo muito chata, mas assim. Quando eu tô tentando escrever, eu penso tanto nessas coisas, eu penso tanto nisso, sabe? Tipo, então, de não ficar sendo várias frases jogadas. Então, eu não sei, essa crítica pra mim é uma coisa que eu busco bastante na leitura também. Novamente, 1.400 páginas para um romance. Não é livro de tirar pessoas, eles chamam de ressaca literária, pra tirar da ressaca literária. Não é livro pra isso. Tem livro de romance muito mais...
Eu acho que a minha crítica tá vindo no sentido assim, tem livros de romances que são bem mais curtos e que entregam uma mensagem, uma reflexão muito maiores do que esse livro entregou, entendeu? É isso, eu acho que... Inclusive o livro do Dostoiévski, de 100 e poucas páginas, que entregou uma reflexão sobre relacionamento muito maior do que isso aí, né? Então, vamos lá. Se abrir com ele, contar os problemas dela, contar o que tá acontecendo. Então, assim, eu entendo, só que, assim, entendo também quem fala que não gostou muito do livro, só que isso aqui é só um prelúdio para os próximos, né? Eu tenho certeza que os próximos terão muitos outros temas, talvez tenha um pouco mais de agito aí. Mas o Johnny é fofíssimo. Se você gosta de livros em que o mocinho fica cadelando pela mocinha, esse livro é pra você, porque ele, desde que ele conhece ela, ele fica cadelando ela, ele protege ela de pessoas que vão fazer bullying com ela, de tudo que ele possa imaginar assim, né? Isso daqui vai machucar a Shannon, ele vai fazer alguma coisa pra... Ele tem a síndrome de Messias Salvador. Ele tem essa síndrome. Então, assim, ele quer salvar o dia, independente do que esteja acontecendo. Tipo, ele quer ser o salvador da pátria. Essa é a característica principal dele. Tipo, ele quer salvar tudo, ele quer pegar responsabilidades que às vezes ele não é dele, que ele deveria compartilhar com alguém, que ele, novamente, é uma pessoa de 17 anos. Esse livro faz parecer que é um homem de 30 anos, e não é. E mesmo, sei lá, um homem de 30 anos seria super aceitável pedir conselho pra família, compartilhar a situação com a família, ainda mais as situações que se passam no livro, que são situações sérias. Então, ele tem essa síndrome de Salvador e tenta dar uma maturidade pra ele como uma pessoa de 17 anos, que não faz sentido, assim, não faz sentido. Por quê? Vou falar da minha experiência de vida própria. Eu passei o tempo morando na Argentina, né, e eu já estava com, na época, 27 anos e estava convivendo com pessoas de 20 anos. E os problemas, todos os problemas e como que eles resolviam os problemas eram coisas que eu ficava assim, tipo, gente, por que se submeter a isso, sabe? Por quê? Então eu falei, eu só ficava assim, ai, deixa, eles vão ver que tá. Depois eles vão ver que vai dar errado, sabe? Não adianta eu falar que não vai dar em nada, sabe? Tipo, deixa eles descobrirem sozinhos, porque também eles têm tempo de aprendizagem deles. Então, eu senti eu acho que esse livro faria muito mais sentido se fosse em personagens levemente mais velhos. Se, por exemplo, ela tivesse ainda... Eu acho que na situação... Vou mudar a história. Eu mesma vou mudar a história aqui. Vou supor que ela tem ainda... ela tem 22 anos, põe nele, e ainda tá morando com os pais por causa da questão da grana e tal, e ela tá tentando ajudar os irmãos, tentando proteger os irmãos e tentando achar uma forma de sair daquela situação. Só que ela se sente culpada e fica em casa por causa dos irmãos e, sei lá, fez uma faculdade perto de casa pra poder estar ali. Então tem essa dinâmica, só que ela é uma pessoa da faculdade. E o Johnny é um pouco mais velho, um jogador profissional já, que sofreu uma lesão. Então, tipo, tem como transformar isso numa história que faz mais coerência pro público, tem mais coerência pro público do que adolescente, sabe? Tipo, é uma barra muito pesada para adolescente. Mas eu também, sim, as pessoas que eu tô vendo reagindo são pessoas que também não são adolescentes. Então, assim, eu na Bienal, eu vi um cara indo pegar, ele tava com, tipo, vários livros de criança na mão. E ele pegou o Quarta-Asa. Aí eu falei, oi, moço, desculpa, é só pra te avisar que esse livro não é pra criança, tá? Aí ele, não, eu sei, eu tenho um quadro que eu faço que eu pego os 3 livros mais vendidos da livraria e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá, é só pra te avisar que isso não é pra criança, tá? Porque tem pais que compram livros pra... qual que é mais vendido? E aí compra e dá pro filho adolescente. E eu fiquei assim, esse livro não é muito pra adolescente, né? Mas, enfim, tô tentando perseverar em Quarta-Asa, mas Quarta-Asa não, eu já li o primeiro e o segundo. Eu tô na Onyx Storm, Tempestade de Onyx, e tô perseverando, já tô em 25%, tava em 22%, até 2 dias atrás, agora eu tô em 25%. Então tô perseverando pra tentar terminar esse livro, mas, sinceramente, eu peguei um ranço dessa autora, que eu não tô conseguindo. No final do segundo livro eu falei assim, não, mano,
Tanto que quando lançou o terceiro, eu nem tinha percebido que tinha lançado o terceiro. Aí eu vi as pessoas falando, eu falei, tá, vou ler pra não tomar spoiler. Mas... E não tomei spoiler. Consegui sobreviver sem spoiler desse livro. Não sei como. Talvez não aconteça nada de importante, não sei. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo só sobre Quarta Asa, porque eu tô lendo, assim, perseverando, porque eu tenho muito problema em dar DNF nos livros, em parar de ler Did Not Finish, que é o não terminei e, desistir do livro. Eu tenho muito problema de desistir e não terminar as coisas. E no tempo que eu comecei a ler, eu voltei a ler, né? Então já tem, sei lá, uns 4 anos isso. Eu só dei DNF em 2 livros. E um foi, sei lá, nas 5 primeiras páginas eu falei, eu não vou conseguir ler isso. E eu tirei e falei, não. O outro era um romance hot de 600 páginas. Eu já tinha lido 400. E eu falei, eu não suporto mais ler esse livro. Eu não suporto mais. E aí eu falei assim, não dá. Não dá, Deus, não vou ler. E aí eu fiz até vídeo falando sobre isso. Tá lá na minha rede vizinha. De vídeos curtos. Porque eu não tenho a de fotos, né? Então eu não tenho. Então só essas 2. Enfim, mas vamos voltar pra ideia do livro. Depois eu vou fazer quando eu conseguir terminar Onyx Storm, eu vou fazer um vídeo sobre Onyx Storm. Quando eu conseguir terminar. Porque tá sendo difícil. Eu vou falar todas as minhas reclamações e vai ser um vídeo com spoiler. Então eu vou botar o spoiler. Vou botar o spoiler alert. E aí vai ser um alerta de spoiler. Eu vou colocar porque eu vou dar spoiler porque eu quero reclamar desse livro. Principalmente do segundo. E fazer comparações. Mas vamos voltar pro React. Proteger ela disso. Os protagonistas aqui têm... O Johnny tem 17 anos, a Shannon fez 16 no livro, e eu tenho 27 anos, né, gente? Então, tô próxima dos 30 anos. E várias pessoas comentaram, eu não vou ler esse livro porque eu já sou adulta e tudo mais, e é livro de adolescente. E sim, gente, realmente, os protagonistas são adolescentes, e tem vários diálogos aqui que você percebe realmente a idade que eles têm, sabe? Que é conversa realmente de adolescente. Mas essa parte do drama do livro é tão forte, tão pesada, que você releva, sabe? Essa imaturidade que eles têm. E também pode ser, gente, eu não ter ligado muito pra isso porque eu sou professora, né? Então eu convido... Não, e aí eu pergunto, como que a gente tem um diálogo bobo e adolescente e ao mesmo tempo a gente tem os mesmos adolescentes resolvendo problemas tão complexos, tendo que lidar e resolver, não é, só lidar. Eles têm que resolver, eles têm que, lidar emocionalmente, eles têm que dar suporte um pro outro de problemas super complexos. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Com adolescentes a semana inteira. Então eu já tô totalmente acostumada. Eu entendo que algumas pessoas querem dizer dessa parte de ser adolescente, porque aqui principalmente a gente tem os 2 pontos de vista, do Johnny e da Shannon. E do ponto de vista do Johnny, a gente tem aquele lado mais sexualizado, sabe? Aquela conversa mais de adolescente mesmo, mas pra mim isso não me importou, não me incomodou, sabe? Enfim, gente, é um livro realmente assim, que em um primeiro momento você pode pensar que ele é um pouco mais raso, um pouco mais jovem, mas ele é um tema que aborda temas realmente muito adultos, bem pesados, e eu não chorei, tá, com o final, mas eu fiquei bem assim, nossa, impactada, porque realmente são temas que... violência doméstica, né, por parte dos pais, que é bem complicado e que eu não... Assim, a minha família é totalmente amorosa, né? Então, assim, quando eu me deparei com esse tema, eu fiquei muito impactada, muito chocada. E eu gostei muito do livro e eu tô muito ansiosa pra ler a continuação. Eu acho que eu também não lembro de ter chorado com esse livro. E eu acho que do jeito que é escrito o final do livro, que ela falou especificamente do final, né? Que ela não chorou com o final do livro. Do jeito que é escrito, eu não acho que você chore. Eu acho que você fica impactado. Essa é a minha opinião pessoal. Eu fiquei impactada. Eu fiquei, o que está acontecendo? E aí eu abri o próximo e li. Porque eu não tenho problemas. Eu abri o próximo e li, entendeu? Então, não tive que esperar. Então, foi isso, entendeu? Eu fiquei impactada. Mas... não chorei, assim, não chorei. Eu só fiquei, por que acabou? O que tá acontecendo? Por que acabou aqui? E aí eu peguei o próximo e li. E foi isso. E foi por isso que eu aprendi inglês, entendeu? Essa é a minha história de vida. Foi por isso que eu aprendi inglês. Quando eu era criança, eu comecei a ler livros
E comecei com o Diário da Princesa. E, enfim, e aí tava lendo, tipo, na época Percy Jackson e Crepúsculo, e era tudo isso na mesma época. E aí eu comecei a ler, eu sabia o mínimo de inglês, e aí os livros não lançavam, demoravam um monte pra chegar no Brasil, aí eu comecei a ler inglês. Tanto que eu tenho uma coleção ali em cima enorme de Percy Jackson em português e inglês, porque eu lia todos os livros em inglês antes de lançarem no Brasil, porque até chegavam os livros em inglês aqui, né? Hoje em dia não chega mais porque lançam ao mesmo tempo, então não tem mais muito interesse de trazer livros em inglês pro Brasil, mas das distribuidoras, né? Mas naquela época sempre tinha, os livros estavam, tipo, muito famosos lá fora, vinham em inglês, e eu comprava. Agora não tem mais isso, então, né, tem que viajar pra comprar livro. Mas, enfim, vamos ver, eu acho que tem mais umzinho. Um último, vamos ver o último. Não, tem Turning 2. acabou de chegar no Brasil. O lançamento oficial dele é dia 25 de março. Não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo. Recomendo comprar o e-book que tá com valor bom. Porque o livro, ele é grande. É uma coisa que eu já não estava esperando ele ser tão grande. E a diagramação dele é bem pequenininha. Não que seja ruim de ler, porque eu estou lendo no físico. Mas eu acho que em e-book eu leria mais rápido. Mas no dia de hoje ele não foi lançado ainda para comprar o e-book. E eu vou falar coisas que você precisa saber antes de começar esse livro. Esse livro ele é muito, muito hypado na gringa. Então ele acabou de chegar e o hype dele é muito grande. Mas eu, Laura, nunca tinha visto alguém falando sobre o que é a história. Tanto que eu comecei a ler e não sabia sobre o que era. Eu tenho quase certeza que eu falei, tá? Eu tenho quase certeza que eu fiz o vídeo do TikTok sobre esse livro há muito tempo. Eu tenho quase certeza. Eu vou achar esse vídeo. Eu tenho 90% de certeza de que eu fiz o vídeo desse livro, porque eu fiquei muito revoltada na época, e normalmente eu falo quando alguma coisa tá me incomodando muito. Então, eu fiz o vídeo sobre esse livro, só que, né, não tinha tradução, então as pessoas não tinham. Mas eu fiz vídeo sobre esse livro. Cara, eu acho importantíssimo você ter a noção de que ele não é um romance fofinho. Ele tem uma lista de gatilhos muito grandes e é um romance com uma característica pesada. Não é um dark, mas ele vai tratar de assuntos bem pesados e doloridos de ler. Eu, Laura, estou na página, vamos ver, 214, então vou falar mais ou menos até aqui, sem spoilers. Começa que a gente tem muita menção ao bullying. A protagonista, ela tem 15 anos e ela já mudou de colégio várias vezes porque ela sofreu um bullying muito pesado. Bullying de bater, de cortar o cabelo. É dolorido. E ela finalmente, depois de ter sido agredida, foi para um colégio particular que é ali da Redondeza. Esse livro se passa na Irlanda. Então ela foi parar no colégio, né? Lembrei porque que eu botei esse vídeo aqui. O colégio não é super na redondeza assim, tá? Ele é um colégio particular de gente, tipo, com grana, por isso que o Johnny estuda lá, que a família dele tem muito dinheiro, e é um lugar mega afastado, que só tem, tipo, um horário de ônibus, que ela tem que acordar super mais cedo, ela tem que sair no horário muito específico, isso inclusive gera atrito na casa dela, tá? Com o pai dela, com esses problemas do horário do ônibus, então... Não é na redondeza, não é na redondeza, essa escola. Era a escola que tinha e é longe. E é longe e ela não dirige, só o irmão dela dirige. E o irmão dela, se eu não me engano, também não tinha carro, quem tinha era a namorada dele. Que também tinha uma situação financeira um pouquinho melhor do que a deles. Mas isso é um problema do livro, tá vendo? Tudo dá errado. Eu detesto essas coisas que tudo dá errado o tempo todo. Tipo, Two Broke Girls. Começa a fazer alguma coisa, dá errado, tá tudo errado, sempre dá tudo errado. Eu fico assim, tipo, não aguento. O Pop diz aqui, eu não sei falar aqui, mas também eu falo errado. É um colégio de elite e tudo mais. E ela vai reencontrar duas amigas que ela fez há anos atrás, que ela não tava mais tendo aula com elas. E nesse colégio, realmente, ela vai ter um recomeço. Só que não é só o bullying que ela passou. A família dela também é problemática. O pai dela é problemático e ele é muito FDP com ela. É triste de ler, porque assim, ela é a única menina entre todos os irmãos. Ela tem uma penca de irmão, porque assim, método anticoncepcional aqui não existe. A mãe dela não conhece. Porque o pai dela é um bosta, em vez da mãe dela parar de ter filho com ele, ela continua, inclusive ela está grávida. E o pai dela, tipo, diz na cara dura que não queria ter tido uma filha, sabe? É dolorido. Nosso protagonista, ele tem 17 anos e ele joga rugby. E ele também tem umas características doloridas de ler, porque ele foi obrigado a crescer muito rápido.
Então ele se tornou adulto muito forçado. Porque o meio que ele viveu por causa do esporte, ele foi levado a uma categoria maior, chamou atenção. E a gente tem um nível, assim, é dolorido de ler, porque ele foi num meio que mulheres mais velhas ficavam dando em cima dele. Ele é bem regrado até essa questão de focado no treino. Ele não é vida de balada, de festas. Apesar de ele ter os casinhos dele ali, ele tá muito focado na carreira dele. Dá pra notar que ele tem, assim... Ele acabou de sofrer uma lesão também. E ele fica se cobrando muito do desempenho dele. Então, tudo gira em torno do rugby. É um pouquinho de dolorido de ler, porque ele é muito novo pra isso. O peso em cima dele é muito grande. A história tem... Eu acho que isso é a característica de todo atleta profissional. E atleta profissional, isso começa desde muito cedo. Então, assim, essa dedicação ao esporte começa de muito cedo para você virar um atleta de alta performance. É muito difícil, não tô falando que é impossível, mas é muito difícil uma pessoa adulta virar um atleta de alto rendimento. E uma referência no esporte daquela região, em algum esporte específico. Então, isso começa o treino, tudo certinho e regrado e enfim, eu acho que isso todo mundo que, não só atleta, mas todo mundo que vive numa vida de alto rendimento tem essa cobrança, se faz essa cobrança, então seja alto rendimento acadêmico, quem ganha bolsa para fazer coisas, não foi uma pessoa que teve uma vida de ficar saindo e ficar fazendo, não tô falando desvios padrões, eu tô falando da regra, assim, sabe? Geral. Normalmente não é uma pessoa que teve uma vida que não tinha muitas regras, que não tinha um objetivo muito claro. Então, pessoas que querem viver em alto rendimento normalmente têm uma vida assim. Tem hora para tudo. E quem quer ser atleta ainda tem o que foge muito da capacidade deles, porque o acadêmico até você tem um pouco mais de controle sobre, mas a performance, o atleta de alta performance, a parte física, tem o seu corpo que não aguenta. Você tem que ter muito, 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 muito cuidado com o seu corpo, porque lesões acontecem, ainda mais rugby, que é um esporte de muita agressividade. Lesões acontecem que podem terminar uma carreira em um jogo, assim. Uma queda pode terminar uma carreira. Então, eles apostam, tipo, a vida nisso, sabe? Tipo, e às vezes não é nenhuma cobrança. Às vezes é cobrança da família também, tá? Mas às vezes não é a cobrança da família. A pessoa quer tanto aquilo e ela sabe que ela não vai conseguir chegar no que ela quer chegar, no potencial que ela sabe que ela pode ter, se ela não fizer daquela forma, sabe? Então, tem muito isso em quem quer viver uma vida de alto rendimento. A cobrança própria. E eu acho que esse povo precisava de terapia, né? No caso, tem vários livros que eu falo assim, mano, você só precisa pra terapia. Nesse caso, esse livro não. Tem muita coisa errada. Precisava de conselho tutelar, precisava de muita coisa. Mas ele precisava de terapia. Eu não lembro se ele fez terapia ou não no livro. Se era obrigatório ou não. Eu não lembro. Mas ele precisava de terapia, porque eu não ia mudar muito, assim, porque a pessoa que quer um objetivo, ela meio que fecha os olhos e, tipo, vou fazer até conseguir, né? E, tipo, vou tipo, abrir mão de tudo, vou fazer... Enfim, eu faço isso na minha vida, então, né? É isso. Eu não tenho muito o que dizer. Não tenho muito o que dizer. Um ritmo muito lento. Eu senti como se estivesse de volta lendo uma fanfic. Que isso pode ou não ser um elogio, eu ainda não descobri. Porque, assim, tá muito lento. Tem muito detalhe, tudo vai acontecendo muito devagarinho. É um pouquinho infantil. Mas também a protagonista tem 15 anos. E o nível de bobagem que os meninos de 17 anos falam, eu achei ok. Tá tudo condizente com a idade deles e o que eles passaram. Talvez eu esteja um pouco velha pra esse livro. Bem provável. E o que mais pra você saber é que, assim, tem uma found family que tá se formando ali muito legal. Eu, inclusive, estou muito shippando um outro amigo dele com uma amiga dela. Que eu quero muito o livro deles. Já tô pensando nisso. Eu acho que o cara que ela tá falando já tem livro. Eu acho. Eu não tenho certeza se é esse que ela tá falando. Mas já tem um livro que não é o do irmão dela, é o depois que o plot é traição. Então, né, eu acho que é desse amigo aí. Porque forma ali uma founding family de verdade e tal, só que um dos caras namorava já, né? Então, igual o irmão dela também já namorava e ficou tipo...
que ela vai fazer em 2 livros? Enfim, eu acho que eu vou ler pra poder só saber o que ela vai fazer em 2 livros com o cara que já tinha um relacionamento estável, já tinha tido aquele terceiro ato. E, enfim, acho que eu vou acabar lendo pra poder saber. Inclusive, falar que não leia o Saving Six antes de ler esse, porque a história do irmão dela tá tudo nisso, entendeu? Então, você vai chegar na história já depois de tudo isso ter acontecido. São 1.400 páginas, muita coisa aconteceu. Tá? Só pra deixar bem claro isso. Então a gente vai ver, ele tem uns amigos dele, baladeiros, outros não. E ela tem essas 2 amigas também. Então, assim, eles são tudo unidos ali. Porque o irmão da melhor amiga dela é amigo do protagonista, assim, tudo juntinho. Isso é legal. Mas, tipo assim, eu queria muito ter andado mais com essa leitura, mas é muito lento. E como eu falei, eu tô no nível físico, então é lento. Mas isso ainda não quer dizer que é ruim. Eu vou dar a continuidade a essa leitura. O que eu acho importantíssimo, tenha noção disso quando vai começar a ler. Vai esperando coisas fofas, porque não vai se encaminhar pra isso. Biden 13 chegou. Tá, só pra dizer que eu sei que essa menina vai falar bem do livro, que eu já vi esse vídeo. Eu não tô falando mal. Eu tô só falando, tipo... Não tô falando, tipo, não leia e tal. Não, tipo, cada um tem direito de gostar e de ler, de fazer o que quiser. Eu tô dizendo mais no sentido de, tipo, detalhes que eu achei do livro. Mas eu li de qualquer forma, assim, eu gostei da leitura, me entreteu. E acho que pra mim, boa parte da leitura é o entretenimento. É tipo, se me gerou entretenimento, me desligou um pouco da minha mente, sabe? Eu uso muito leitura em momentos que eu tava lendo, por exemplo, nos 2 anos que eu fiquei na Argentina, eu tava estudando medicina e eu lia o tempo todo. Nesses 2 anos, eu li uma média de 100 livros por ano. E as pessoas falam, tipo, só lê mais de 100 livros por ano quem não faz nada da vida. Não, eu fazia muita coisa da minha vida, muita coisa. Inclusive, eu tinha, tipo, uma rotina muito regrada. Eu treinava todos os dias da semana, de alta intensidade. Então, assim, eu tinha uma rotina bizarra. Domingo, pra mim, até hoje, é um trauma que eu não consigo. Domingo, pra mim, é o dia de estudar. Porque era o dia que eu tinha o dia inteiro pra acordar mais tarde e ficar estudando, tipo, o dia inteiro. Então, domingo, pra mim, era o dia que eu mais rendia estudando. Até hoje em dia eu faço isso. Hoje eu continuo fazendo isso. Domingo é meu dia de estudar. Então, eu lia muito pra poder desligar minha mente. Então era o meu momento de lazer. Eu não via série. Então acho que é muito questão de, tipo, do que você escolhe fazer com o seu tempo livre. Meu tempo livre eu escolhia ler. Então eu lia muitos, muitos, muitos livros. Agora eu tô até, tipo, um pouco assim, sabe? Meio que desapontada comigo que esse ano o ritmo tá devagar. Eu acho que eu não cheguei a 20 livros ainda esse ano, sabe? O que pra muita gente é muita coisa. Mas que pra mim não é. Mas isso foi tudo, tipo, questão emocional e tal, que eu não... Livros me fazem sentir muito. E eu não tava no momento que eu dava pra sentir muito. Tipo, tinha outras coisas acontecendo que eu não tinha como ter mais esse estímulo na questão de sentimentos. Então, eu dei uma parada, tô tentando voltar a ler. Fui na Bienal, comprei mais livros do que eu deveria. Acho que eu comprei 16 livros, foi. Então, né, eu tenho uma lista aí longa de livros pra ler. Eu já tinha comprado antes no Sebo, que eu sempre vou. Então, eu já tinha comprado um monte de livro. Comprei nos Estados Unidos no final do ano. Então, os dos Estados Unidos eu já acabei todos. Todos não, falta um. Eu peguei no caixa de último momento, assim. E eu rolei lá, enfim, é daqueles jogos de herança. Eu peguei o 5º livro. É porque era uma promoção de, tipo, leve 3 e pague 2. Só que eu não sabia que eu ia ter direito a essa promoção. Por culpa de terceiros, só pra deixar claro. E aí... Eu tava com 2 livros que eu queria muito e eu ia levar eles assim mesmo. Só que aí chegou lá no caixa e tinha essa promoção. Aí a moça falou, pega um livro pra você poder, tipo... Você vai perder um livro de graça. Aí eu peguei um livro qualquer e era a capa dura da 5ª edição de Jogos de Herança. Então eu tenho o 5º livro, eu tenho que ler todos os primeiros. Entendeu? Que já tá no meu Kindle, eu vou ler. Eventualmente, porque o que tá aqui, né? Então eu tenho que ler. Games Untold. Games Untold, tá aqui na minha frente. Atrás da câmera, no caso. Então, né, eu vou ter que ler. Mas o que eu queria dizer antes de a gente fechar com esse vídeo dela é que não tô aqui pra falar mal. Eu acho que a minha opinião é que se o livro te traz entretenimento, se ele consegue desligar sua mente, te levar pra outro lugar e te deixar reflexivo, te deixar feliz e talvez assim um tempo de você ver o mundo de uma forma diferente. Eu acho que todos esses sentimentos são válidos. E o que você consegue fazer pra distrair sua mente
do mundo que a gente vive, de tudo que acontece, eu acho que é válido. Então, assim, eu só tô dando detalhes do que eu achei lendo o livro. Mas, de qualquer forma, assim, eu li, eu gostei, eu li o segundo. Eu li as 1.400 páginas. Então, né, estamos arredondando 1.400 páginas. E também falar que o arroba de todo mundo tá aqui embaixo. Vai estar aqui na caixinha. Que eu não tô conseguindo ver agora, né? Mas vai estar tudo aí. E ela vai falar bem do livro. Ela vai falar bem do livro. E eu acho que ela talvez seja a pessoa mais jovem que tá aqui das pessoas que eu peguei. E talvez por isso que ela tenha achado o livro bom. Talvez, não sei. Mas muda muito a sua cabeça quando passa o tempo. Enfim, é isso. E se você tem algum... Vou deixar o final pro final. Calma aí, vamos lá ver ela. No Brasil. Por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam qual era o meu livro favorito, eu sempre tive muita dificuldade em responder essa pergunta. Mas agora eu consigo oficialmente dizer: esse aqui é o meu livro favorito. E em Binding 13, a gente vai conhecer a Shannon. Ela é uma menina que sempre sofreu muito bullying na escola, a ponto de que ela precisa ser transferida para um outro colégio, depois de alguns episódios pesadíssimos, assim, que aconteceram com ela. Então, ela passa a estudar em Tomen. Só que logo no primeiro dia de aula dela, ela leva uma bolada na cabeça e de cara ela fica muito triste, achando que foi proposital e que ela tá sofrendo bullying de novo. Gente, quem chutou a bola nela foi o Johnny, nosso atleta jogador de rugby, entendeu? Obviamente isso foi um acidente, não foi proposital, e ajuda ela. Nesse episódio eles passam a se cumprimentar nos corredores da escola, passam a conversar de vez em quando, e o Johnny tem muito desse sentimento de que ele precisa proteger ela de alguma forma. A partir desse momento a gente vai ver uma relação de amizade, um amor muito genuíno sendo construído entre eles. Desde que eu terminei esse livro, eu me pego olhando pro teto, repensando tudo sobre essa história e esses personagens. E é um livro que se tornou simplesmente muito especial porque me trouxe um sentimento que fazia anos que eu não sentia lendo livros. Você vai rir muito, vai sentir seu coração quentinho, vai se desesperar e sim, você vai chorar. Fala sobre o amor de tantas formas, sobre esse amor romântico, sobre se apaixonar pela primeira vez na vida, sobre o amor de irmãos, fala sobre família. Esse livro tem tantas e tantas camadas que é até difícil explicar todas elas. Eu genuinamente amei tanto que eu não consigo descrever em palavras o quanto foi importante ler algumas coisas aqui. Vocês precisam conhecer a história da Shannon e do Johnny. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito e ter todos os tipos de sentimentos lendo Binding 13. E agora, até o lançamento de Keeping 13, eu vou pirar. Eu estou contando segundos. Muito obrigada, Bloom, por ter trazido os meus novos favoritos pro Brasil, porque assim, todo mundo precisa ler essa história. Eu acho que só faltou avisar das partes ruins, dos trigger warnings desse livro, dos gatilhos, né? Eu acho que faltou falar que é um livro pesado, é um livro bem pesado. Então, né, pareceu tudo flores. Não é. Não é. Acho que eu deixei isso bem claro já no vídeo. Enfim, me fala o próximo livro que você quer saber, que a gente faz nesse mesmo formato, se você gostou desse formato. E qual livro que você... Se você ficou até aqui, porque é muito tempo de vídeo já. Se você ficou até aqui, me diz qual foi o último livro que você leu na força do ódio. É isso. O meu está sendo Onyx Storm, Tempestade de Onyx. Esse está sendo o livro que eu tô lendo na força do ódio agora, nesse momento. Me diz qual que foi o seu. E tchau! Obrigada por ficar até aqui.